Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, o nosso podcast que fala sobre negócios, gestão, empreendedorismo, comportamento e sobre o dia a dia de quem está no game, liderando e empreendendo. E o tema de hoje do nosso Papo Empreendedor é tecnologia e desenvolvimento econômico. Como as nossas cidades, nosso estado e nosso país cresce com tecnologia. E para falar desse tema com a gente, Nelson, seja muito bem-vindo. Nelson, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. Nelson, aqui no podcast nós temos um ritual, que quem se apresenta para a nossa galera é o próprio convidado. Então sinta-se em casa, fique à vontade e compartilha conosco, né, quem é o Nelson, um pouco da sua história, da sua trajetória, até você chegar aí na presidência do Parque Tecnológico de Sorocaba. Muito obrigado pela sua presença, Nelson. Eu que te agradeço, Felipe. É muito oportuno a gente poder receber um convite desse. Eu que venho da iniciativa privada e a gente está tentando, obviamente, trazer para esse mundo da inovação e do poder público algumas coisas que são aplicadas lá. Bom, primeiro, obrigado novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Nelson Tadeu Cancelara, um cara que estudou engenharia por 4 anos, daí trancou matrícula, depois fez administração, fez MBA na GV e fez outros cursos. Comecei a trabalhar desde cedo, com 13 anos, e fui galgando ali meu espaço. E aos 32 eu montei uma empresa, numa área de metalurgia, que era meu forte. Atuei com ela por 28 anos, né? E em São Paulo, na verdade. Vim para Sorocaba em 1991 por algumas... Eu não vou falar se é ironia do destino, mas acho que nesse caso houve algumas situações que me trouxe para cá. E aqui me instalei, criei meus filhos. Hoje sou avô de 4 netos maravilhosos. E, enfim, fui diretor do Ciesp por alguns anos, ainda estou como diretor, mas agora licenciado, decorrência do cargo que ocupo. E no Parque Tecnológico, cheguei ao parque porque em 2007, né, o então prefeito na época, Vitor Lippe, ele criou um grupo para ajudá-lo a desenvolver uma cidade inovadora. E eu fiz parte desse grupo de 7 pessoas, e ali várias ideias nós demos para a cidade, e uma delas foi criar um parque tecnológico. E em 2009, quando a Toyota anunciou que vinha para Sorocaba, o Vitor Lippe nos chamou e falou, vamos criar um parque. E aí criamos um parque, criamos um conselho administrativo, onde eu fui o primeiro presidente por 4 anos. O parque foi inaugurado em 2012 e eu continuei no conselho durante alguns anos. E em 2017, eu vendi a minha empresa. E estava eu lá no conselho um belo dia, e o diretor executivo de uma agência que existe dentro do parque, que faz toda a nossa gestão, o diretor executivo saiu, o presidente do conselho me perguntou, você não ficaria 1 mês só para eu contratar alguém? Eu falei, fiquei 2 anos. Fiquei 2017, 18, depois saí, fui fazer alguns trabalhos aí de assessoria, e tive a grata surpresa de ser convidado pelo prefeito, então, eleito, Vitor Lippe, Rodrigo Manga, né, a quem eu mando um grande abraço. Ele me convidou para ser o presidente do Parque Tecnológico. Para mim foi uma surpresa bastante grande e também uma felicidade enorme, porque era um ambiente que eu já conhecia, um ambiente que eu vi crescer. E ali nós fizemos um projeto, né? Que estou lá hoje, né, com uma equipe bastante boa, uma equipe que vem entendendo qual a finalidade de um parque tecnológico, né? E aí já puxa a primeira pergunta, Nelson. Vambora. O que é um parque tecnológico? Eu gosto de ficar nesse papel de ser didático para nossa audiência, claro, que de repente não sabe o que é. O que é um parque tecnológico e quais são as funções de um parque tecnológico? Na verdade, cada parque tecnológico tem obviamente, uma função e tem uma vocação. Nosso, especificamente, um parque tecnológico é um grande centro onde você reúne pessoas de excelência, onde essas pessoas juntas conseguem resolver soluções que vão atender a necessidade do cidadão. Basicamente é isso. Boa. E ali você tem vários atores. No nosso caso, o poder público.
nós temos as universidades, as instituições de ensino superior e nós temos empresas. Então, o meu papel como parque tecnológico público, eu faço a conexão dessas pessoas para que elas juntas consigam solucionar problemas. Esse é o grande... A inovação é isso. Você só inova porque você vai solucionar o problema de alguém que tem um problema, né? Então esse é o nosso papel dentro do Parque Tecnológico, é fazer com que essas pessoas se conversem, se conectem, e a gente ali cria soluções para diversas situações que o dia a dia nos apresenta. Quando a gente fala de poder público, Nelson, às vezes vem na nossa cabeça a burocracia, os processos, algo mais engessado, algo com muita estrutura. E para inovar, a gente precisa de dinamismo, precisa de velocidade. A velocidade ela é muito importante para o processo de inovação, né? Embora a inteligência artificial tenha décadas, a gente tem esse boom hoje, e a pergunta que a gente tem feito, né? Será que essa função, eu preciso mesmo de um analista, eu não posso colocar uma IA. Como que você vê esse movimento de inovação, você que está ali no meio do caminho entre poder público e iniciativa privada? A iniciativa privada gritando por inovação e o poder público tentando se adaptar. Felipe, olha, é uma pergunta bastante interessante. Primeiro, até deixa eu colocar uma coisinha para vocês. Quando eu fui convidado pelo prefeito, eu tomei posse 4 de janeiro de 2021. Após 4 meses que eu estava lá, eu falei para minha esposa, não vou aguentar, eu vou embora, que não dá para acompanhar o ritmo dos caras, é muito diferente da iniciativa privada. Mas aí eu lembro que ela me falou, calma, você está chegando agora, vai entendendo. E aí eu fui entendendo como é esse ritmo. Realmente, a iniciativa privada ela tem uma velocidade muito maior, porque ela precisa disso para sobreviver, né? E o poder público ele tem todas umas regras para se cumprir, que de certa forma muitas vezes trava um pouco ou a velocidade é menor, né? Nós temos uma coisa muito boa dentro do nosso parque, por exemplo. Lá eu tenho uma OS, que é uma OS, quem não sabe, é uma organização social sem fins lucrativos, que é administrada por pessoas profissionais e que tem comigo um contrato dentro do parque e eles executam todas as nossas gestões de inovação. Então o papel do Nelson como presidente, qual é? É estar aqui conversando com você, levando o nome do parque, fazendo a questão de relacionamento, cuidando da manutenção do prédio, cuidando da área imobiliária. E todas as ações de inovação, nós temos um contrato que quem vai cumprir isso é a agência, porque ela me dá velocidade. Boa. Então, eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Se eu for ter que trocar todas as lâmpadas do parque, eu, como presidente do parque e empresa municipal, tenho que fazer uma licitação. Isso demanda tempo, 3, 4 meses. Essa função, se a Inova faz, ela vai lá, pede 3 cotações, o menor preço que for, ela vai mandar trocar e está resolvido. Tem mais agilidade para gerir. Então, me dá muita velocidade e esse ambiente eu preciso disso, né, de ter essa velocidade. Então, esse nosso parque, ele proporciona isso, né, para as pessoas que estão buscando resolver problemas, eu consigo dar velocidade para elas. E hoje existe um plano no estratégico de quais são as vertentes, porque quando a gente fala de inovação, é um mundo muito amplo, né? Um oceano azul a ser navegado. Demais. Né? Mas existe um planejamento estratégico de quais são as prioridades de inovação e tecnologia? Quando nós chegamos lá, o parque, chegamos em 2021, eram 9 anos. Já haviam passado por lá 7 presidentes, o que é muito ruim, porque você não tem continuidade. Agora, uma coisa que eu acho que é pior é se você não cria uma identidade para aquele ambiente. Então, exemplificando, né? Se hoje você, nesse ambiente nosso, você perguntar onde é o melhor centro que desenvolve ações de aviação ou de defesa, São José dos Campos. O Parque Tecnológico de São José dos Campos, ele tem uma vocação ligada a isso, aviação, aeronáutica e defesa. Se você pensar na área de comunicação, é Campinas, né? Na área de fármacos, Ribeirão Preto. E o nosso parque não tinha uma identidade, porque era um parque novo, então era coração de mãe, né? Quem chegava pode vir. E a ideia nossa, quando lá chegamos, era nós criarmos uma identidade. E aí nós criamos uma vertente que é tecnologia 4.0. O que é a tecnologia 4.0? É onde há menos, bem a grosso modo, para o pessoal entender, menos interferência do ser humano,
onde os equipamentos se conversam e resolvem os problemas que ali aparecem. Bom, mas você está falando isso porque a tecnologia 4.0 é para a indústria? Não. Você tem na área, eu tenho lá exemplos na área médica, na área de comércio, que são, e na área industrial, evidentemente, que é aplicada essas novas tecnologias para que seja um ambiente mais eficiente, no caso da indústria, tenha melhores custos e assim por diante. Então, hoje, a nossa grande coluna mestre nós queremos ser um grande ambiente de tecnologia 4.0, onde o Felipe um dia está numa empresa, olha, você precisa de melhorar seus equipamentos, colocar mais tecnologia, buscar tecnologia 4.0. Opa, isso... O Parque Tecnológico de Sorocaba pode propiciar isso para você. E hoje, como que é o modus operandi? A empresa ela se credencia e recebe um aporte operacional? Como que é o fluxo operacional? Curiosidade só. Sim, hoje a gente tem várias formas de trabalho, mas o básico é, por exemplo, vamos pensar numa startup, que são as pessoas que estão iniciando, né, os jovens que estão buscando um caminho para a ideia que ele tem. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma ideia, mas ela não conseguiu tirar da cabeça e ela precisa desenvolver isso. Então ela vai ao parque, ela apresenta dentro dos nossos consultores a ideia que ela tem, e se nós entendemos que aquela ideia pode parar de pé, né, é o termo que a gente usa, que é uma solução que pode dar um resultado, ele entra numa trilha, onde ali, durante um ano, ele vai passar por uma série de mentorias, até que na fase final, então por exemplo, a primeira trilha chama-se Ideia Lab, onde nós vamos tentar tirar a tua ideia da tua cabeça e pôr no papel, né, esse projeto, colocar no papel para a gente ter mais materialidade. Depois ele vai passar por uma fase que ele vai testar essa ideia dele no mercado, vamos prototipar, ele vai testar, vamos validar essa ideia, puxa, é legal, olha, funciona, não funciona, vamos pivotar. Pivotar o quê? Vamos tentar mudar um pouco essa linha de raciocínio para uma outra direção para validar isso. E numa terceira fase, quer dizer, ele já está com o produto testado, já está podendo vender, aí nós levamos ele para investidores e assim por diante. É um processo de aceleração mesmo. Um processo, efetivamente, o último passo é uma aceleração. Essa é uma situação. Aí tem outras situações. A pessoa já possui uma empresa... e ela está com algumas dificuldades dentro de um processo, seja ele no comércio, seja ele na indústria. Leva essa deficiência que ele tem para dentro do parque e ali os técnicos vão tentar, de alguma forma, auxiliá-lo a resolver esse problema. De que forma? Buscando as universidades para nos ajudar, buscando outros ecossistemas do estado de São Paulo que já têm essa expertise dentro daquele assunto para nos ajudar. Então o parque, né, ele é exatamente isso. Um grande clube de network. É um grande hub, né, que a gente fala, né, onde ali você pode levar problemas e trazer e buscando soluções, ou um local para você trocar experiências, que a gente faz muito isso, que é importante, né, e um local onde você pode criar a sua empresa, instalar a sua empresa e dali, obviamente, ter todo um apoio na retaguarda para que essa empresa crie musculatura e siga, né, o seu caminho. E Nelson, hoje uma grande dificuldade quando eu converso com muitos empresários, além de processos, é pessoas. Hoje você vê que o parque ele também viabiliza que a empresa consiga angariar talentos alinhados culturalmente com o negócio dele para acelerar, porque é legal, a gente pode usar tecnologia, a gente a gente capta investimentos. Nós vamos precisar de gente. Mas precisamos de gente para executar nossos projetos, né? Felipe, assim, eu falei que nosso pilar mestre ali é a tecnologia 4.0, mas Sim. Evidentemente que tem os pilares menores. Um deles é a capacitação, outro é energias renováveis. Então, nessa área de capacitação, hoje, muita gente fala, olha, a área de TI precisa de muita gente. Cara, a área de TI precisa, a área de serviços rotineiros, digitador, ou a área de controlador de estoque. Ou seja, hoje o mercado precisa de vários tipos de profissões. Vários, não é só na área de TI. TI, para você ter uma ideia, tem um estudo que mais 5 anos, o Brasil ainda vai precisar de mais de 470 mil profissionais na área de TI. É muita coisa. Sorocaba, hoje, existe uma deficiência de mais de 1.300 pessoas na área de programação básica.
Então, qual é o nosso papel? É criar movimentos e criar cursos ou criar treinamentos para a formação de pessoas, né? Então, por exemplo, o ano passado nós fizemos 2 pilotos, formação básica na área de programação, para as pessoas que se inscreveram, a idades variadas. Fizemos um primeiro piloto com 35 pessoas, 34 saíram empregados. Depois nós fizemos um piloto para 50 a mais, que é um público que nós não podemos esquecer. É um público que tem uma experiência muito grande, onde ele pode ainda ajudar muita gente, e muitos estão desempregados ou querem pivotar a sua função. Nós fizemos uma divulgação boca a boca, tivemos quase 500 inscritos. Desses 500 inscritos, nós pensamos 50 e fizemos uma capacitação de 90 dias e terminaram dos 50, 42, concluíram o curso e todos estão empregados. Que massa. Então isso, assim, o nosso papel, né, como empresa pública e um ambiente de inovação, nós também temos que olhar para esse lado, né, o lado da formação e da capacitação, que infelizmente ainda os nossos currículos escolares estão muito defasados da nossa realidade. Eu vi um meme que corre o risco, tô empregando alguém nascido em 2005, corre o risco dessa pessoa chegar na minha empresa e ela não saber usar um pacote Office, e aí é o pessoal colocando naquele post, era um meme em específico, né, que as pessoas estão utilizando apenas um celular para fazer tudo, e ok, beleza, mas perderam a aptidão várias coisas. De digitar. Não precisa fazer um curso de datilografia, mas perdeu, por exemplo, a habilidade da digitação, que é extremamente essencial, né? E hoje, né, a gente até conversando com alguns deputados, a gente sempre preza em falar um pouco nessa questão de formação e da atualização do curricular, né? Eu sei isso porque eu tenho um filho que é professor e a gente conversa muito a respeito. E então, e a gente espera, né, que hoje os governos estejam mais atentos a isso, né, em procurar criar mais currículos que estejam mais atualizados, né? Então, é impossível você não ter numa grade escolar alguma coisa na área de inovação e tecnologia na rede pública. Porque a rede particular, muitas escolas já estão avançando nesse caminho, mas a rede pública ainda está muito defasada. Nelson, acredito que durante a semana você conversa com muitos empresários e acredito que muitos empresários choram para você suas dores. Eu já fui, né? Então eu até sei como é. Além de pessoas, que acredito que é a carta na mão de todo mundo, né? A dor. Quais são as dores dos empresários que conversam com você hoje? Então, a gente precisa primeiro lembrar de uma coisinha, né? Nós temos algumas dificuldades de relacionamento, né? Tanto do empresário com as universidades e as universidades com os empresários. Isso, você vai em alguns países que são bem desenvolvidos, essa relação é extremamente fácil e eficiente. Por quê? É o conhecimento com o capital. Esses caras no Brasil não se conversam. Se você tirar os grandes oligopólios, as grandes empresas, sim, eles já têm isso porque vem de fora essa cultura. Mas nós temos 5% de indústrias grandes aqui, são 5% da nossa economia. Né? O restante é média, pequena e microempresa. Essas pessoas elas ainda não aprenderam, né, a entender que eles precisam buscar ajuda daquelas pessoas que detêm o conhecimento. Eles só vão buscar ajuda na hora que a água já estão se afogando, aí ele pensa em buscar ajuda. E o que eles mais assim pedem para nós quando nos visitam, e a gente hoje consegue perceber, as nossas indústrias estão muito defasadas. O médio, pequeno e microempresário defasadas tecnologicamente. Então eu posso te garantir que se esse esforço que nós fazemos como parque tecnológico, de chamar as indústrias, de fazer bate-papos, de apresentar soluções, se isso não for feito com mais intensidade, e aí é uma questão de uma política de governo,
nós vamos ter muitos problemas de empresas que não vão suportar a concorrência que existe hoje. Porque hoje você não concorre com o teu vizinho, né? Você concorre mundialmente. Porque a tecnologia, ela reduz custos, isso é nítido. Custo, tudo. Não é só custo, é eficiência. Você hoje, o mundo, né? Muitas vezes as pessoas falavam na minha época ali, pô, ele cobra mais caro porque o dele tem qualidade. Não é isso. Hoje, qualidade nós temos que ter em qualquer coisa que a gente faz. Então, hoje os empresários eles ainda têm muita dificuldade de entender isso, porque o pequeno hoje, o que ele mais faz? Ele compra, ele vende, ele embala, ele produz, ele não, acaba não tendo tempo. Sim. Por quê? Ele foi domesticado desta forma, mas a gente tenta levar para eles que ele tem que ter um tempo para olhar o negócio dele de fora. Porque se ele trabalhar só para o negócio funcionar, quem que vai trabalhar para crescer, né? É exatamente isso. Essa é a ideia. E ainda e além do mais, nós temos um vício, o empresário de forma geral, que ele não gosta de planejar. O brasileiro é muito imediatista. Então a gente procura capacitá-los no planejamento, né, para que ele faça um planejamento para o seu negócio e siga esse planejamento. Porque não adianta você planejar e depois fazer outras coisas, né, desviar. Sim. Então tudo isso é que a gente percebe a grande dificuldade que o empresariado tem. Alguns vão pedir, eu não consigo recurso do governo para me ajudar. Acontece que quem empresta dinheiro, empresta para aqueles que podem pagar. Se ele já tem dificuldade financeira, ele não vai conseguir. Sim. E isso a gente tenta passar para esses empresários. Existem tecnologias mais baratas e que vão melhorar muito nossos processos. E tecnologia 4.0 não é você pôr robô. Sim. Né? De repente você digitalizar seu processo, que você não tem um processo digitalizado e definido. Está tudo na cabeça dos operadores, isso não pode. Né? Então eu falo para eles, não precisa sair comprando máquina, nem sair comprando robô, não é isso. É você estruturar a sua empresa para que ela, passo a passo, vá se elevando tecnologicamente. Lá na Advice, a gente tem um lema, né, de 2023 a 2026, que é desenvolver pessoas, mapear processos, explorar tecnologias. E quando a gente tem um candidato, às vezes, no processo lá no pipe do recrutamento e seleção, às vezes fala, nossa, mas eu tô com um pouco de receio, porque vocês são muito tecnológicos. E eu falo, pô, mas não, tem muita questão ainda para inovar e para melhorar a tecnologia. E a gente tem observado, né, eu gosto bastante da escola de administração japonesa, né, da cultura de melhoria constante. Às vezes eu não preciso inventar a roda. Às vezes é algo bem simples que eu vou implementar uma inovação tecnológica no meu processo e que vai trazer uma maior rentabilidade, aumento de margem, eficiência, segurança. No caso do meu negócio, eu preciso ter segurança 100% e a tecnologia pode viabilizar isso, né? Eu sempre falo para os empresários lá o seguinte, você vem aqui, você olha vários equipamentos, os laboratórios, você fica meio doido. Não, preciso fazer isso. Eu falo, calma, o menos é mais. Vai de acordo com as suas possibilidades. Né? Mas o importante é que você tenha que fazer essas melhorias constantemente para você ir evoluindo. Você não pode parar. Hoje o mercado é cruel. Não pare que o mercado é cruel. Vou andar de bicicleta, né? As empresas que param, elas estão fadadas a fechar o seu negócio. E eu digo isso até porque eu passei por essa experiência, né, por alguns anos. Que depois, quando eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso andar aqui, senão eu vou ficar para trás da minha concorrência. E é isso que a gente tenta passar, essa experiência também de vida, eu tento passar para essas empresas. Nelson, quando a gente fala de política pública, vem à nossa mente assistência, saúde, educação, né, no geral. Como que você visualiza a inovação tecnológica como uma ferramenta de política pública, de fazer com que uma cidade prospere, de que a gente possa tirar a população de uma situação de vulnerabilidade financeira, social? Eu sempre gostei de olhar que a tecnologia ela é um viabilizador de prosperidade. Isso desde lá de trás. E como você vê isso, você estando no poder público? Então, Felipe, assim, olha, a gente tem que falar o que a gente sente. Graças a Deus eu tenho uma sorte bastante grande que o nosso prefeito hoje, ele visa muito isso, que o PAC consiga contribuir, né, de alguma forma para que as coisas realmente aconteçam. Acontece que tecnologia no poder público, ou essas ações, não dá voto. A verdade é essa, ela não dá voto.
E o político brasileiro, ele é um político muito imediatista, porque ele tem 4 anos para mostrar o trabalho dele para ele ser reeleito. Então tudo eles querem para ontem. Inovação, tecnologia, essas coisas você não consegue introduzir de um dia para o outro. É diferente, por exemplo, de uma Secretaria de Obras, né, que de manhã você reclama que tem um buraco na tua casa, em frente à sua casa na rua, depois do almoço está tapado. Sim. Resolveu o problema. Agora, tecnologia, inovação, essas coisas demandam tempo, que você mexe com a cabeça das pessoas, você tem que desenvolver isso. Isso demanda tempo, isso não dá muito voto. Então eu recebo prefeitos todas as semanas lá no parque, que eles querem conhecer porque eles querem criar um parque tecnológico. Eu falo, não faça isso. Parque tecnológico, você é da região, usa o meu. Você tem que ter lá, talvez, um ambiente para você amparar essas pessoas que têm dificuldades. Você tem que ter gente de excelência para tentar resolver essas dificuldades. E aquele que tiver maior, que você não consegue, aí você vem para o parque. Nós estamos aqui para te apoiar, para te ajudar. Então não pense em criar um parque, que é bobagem. As cidades da região podem utilizar, inclusive. Pode, não. Aqui nós damos atendimento não só para as cidades da região, mas como cidades do Brasil, vêm para conhecer. Porque esse projeto que foi criado aqui, e São José dos Campos também é um parque público, é um projeto que deu certo, muito certo, por ser um ambiente público. E deu muito certo, porque os gestores, né, vislumbraram essa possibilidade e criaram condições para que isso desse certo. Eu acho que o parque, como eu disse, tem 11 anos, ele está num momento muito especial. Eu posso garantir, por exemplo, que o nosso parque é um dos 5 melhores do Brasil. Né? Em termos de números, quantos parques tem no Brasil público? Público que eu conheça, 2. Nosso e São José dos Campos. Existem alguns que estão sendo construídos. Hoje o Brasil tem aproximadamente uns 60 parques, entre parques que estão sendo construídos e parques que já em atividade. Porque ele pode ser feito 100% com iniciativa privada, é isso? Pode, existe também da iniciativa privada, não tem, isso existe mesmo. Tem muitos de universidades que criam parques, né? Isso existe bastante. Então, agora, o exemplo disso, quer dizer, 62 parques... No ambiente de 5.513 municípios nós temos no Brasil, Sorocaba tem um parque. Então isso é um privilégio. Sim. E nós temos que aproveitar isso, né? As cidades do entorno, Sorocaba, Votorantim, a gente tem que aproveitar esse ambiente e dali extrair o máximo possível para ajudar a tua gestão. Então eu acho que a inovação, tudo isso que é a tecnologia... Os gestores públicos não podem deixar isso de lado, senão eles vão ter problemas de gestão. Porque hoje o cidadão, com isso aqui na mão, ele reclama e quer uma resposta rápida. Exatamente. Se você não dá resposta rápida, você vai ter problema de crítica. E nenhum político gosta de ser criticado, ponto. E Nelson, você acredita que os empresários estão começando ou têm essa clareza da diferença de inovação e tecnologia? Porque em algum momento as pessoas, não, eu não quero trazer tecnologia para o meu negócio, mas não necessariamente inovar é trazer uma tecnologia. Uma melhoria de processo, ainda que seja offline, ele também é uma inovação, correto? Exatamente. A gente, na verdade, eles estão entendendo um pouco mais. Alguns empresários estão entendendo mais rapidamente, outros mais lentamente. Por que alguns estão entendendo com mais rapidez? Porque estão sofrendo no bolso. Direto, concorrência. E às vezes ele faz um pequeno experimento, uma melhoria de um processo, ou uma digitalização de um processo, onde ele define regras para aquele processo, ele vê que o resultado deu resultado para ele. E aí ele fala, puxa vida, caramba, deu resultado, eu preciso fazer mais. E aí você precisa controlar ele para ele não atropelar muito, né? Mas eles estão conseguindo hoje, né? Porque hoje você ouve falar em tecnologias a todo momento, a todo lugar. Você abre um cara que tem um celular, né? Smartphone hoje você não consegue ficar sem isso. Exatamente. Você esquece em casa, você quer voltar para ir buscar, porque senão... E na indústria é assim também. A hora que ele faz uma mudança, seja ela menor que seja, ele sente tanta diferença que ele viu que esse é o caminho. Então, hoje o empresário entende mais isso, a necessidade de ele fazer mudanças
e melhorar o negócio dele para ele prosperar. Nelson, e quem já tem um time formado, uma empresa que ela quer prosperar, ela quer crescer, como incentivar, na sua visão, a nossa mão de obra, nossos times na nossa empresa a desenvolver habilidades tecnológicas? Assim, eu vou dar um exemplo para você. Nós temos no parque lá acho que a primeira terça-feira do mês, chamado Mutirão do Emprego. Onde ali o que a gente... Eu tô falando, estou dando essa introdução para você responder. Ali nós temos várias empresas que estão buscando, tem vagas, onde a gente consegue que aquela pessoa que está desempregada, por exemplo, no último que nós tivemos, tinham 55 empresas oferecendo vagas, 2.000 vagas. Estiveram lá presentes, acho que 1.200 pessoas. E ali ele consegue dar um currículo num único lugar para 55 empresas. A chance dele aumenta muito, ele sair empregado. Mas você percebe que tem algumas pessoas que ainda não entenderam a importância que tem de ele se capacitar, seja ele no que for, mais tecnológico ou menos tecnológico. Então, o que a gente sempre pede, a gente tem lá alguns cursos de capacitação para as pessoas procurarem acordar. Eu falo assim, desse jeito mesmo. Vocês têm que acordar. Vocês têm que procurar melhorar o seu conhecimento. Vocês têm que entender que hoje não é só ter um celular. Vocês podem ter um celular super, um iPhone 16, mas se você não souber operar, é melhor você ter um mais baratinho que vai dar na mesma. Só que se você estudar como funciona esse equipamento, você vai tirar mais proveito dele. Então, eu entendo que hoje as pessoas, infelizmente, nem todas entenderam isso, mas já estão, eu acho que estão num outro patamar. Nós, como poder público, nós temos que insistir muito nisso, criar políticas de governo para que as pessoas entendam a importância que é ela se capacitar cada vez mais e entender que nós estamos indo para um caminho tecnológico que não tem volta. E hoje em Sorocaba, Nelson, há essa conexão forte entre Parque Tecnológico e Rede Municipal de Educação? Sim, nós temos um trabalho bastante interessante com a Secretaria. Nós temos um projeto chamado, por exemplo, PTS na Escola, onde nós temos um ônibus adaptado, que esse ônibus vai às escolas municipais para atender crianças do Fundamental 2. De 11 a 14 anos, e ali nós damos treinamento para lógica, robótica, eletrônica. E essas crianças sempre no contraturno, né? Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vem de manhã. E depois elas terem essas horas que elas passam ali com instrutores, tudo, essas crianças são levadas até o parque, na nossa área maker, e ali nós fazemos os robozinhos que eles montaram o programinha e eles levam para casa. Legal. Muito legal. Outra situação que nós estamos criando, que foi criado, e aquele sabe-tudo que nós tínhamos lá, nós temos 32 sabe-tudos que foram governos passados abandonados. Agora, no governo atual, são dos 32, 8 estão sendo reinaugurados para justamente capacitar crianças daquele bairro, né, dentro de uma filosofia de levar para eles o conhecimento da inovação, da lógica, né, da programação, né. Então, isso é uma forma que o governo tem que fazer, né, juntamente com a Secretaria da Educação, né, para que esse movimento de atualizando as pessoas... O currículo já não é tão atualizado, mas se você conseguir nessas aulas que são dadas fora do curriculares, eu sei que a gente vai conseguir já melhorar muito o conhecimento dessas crianças e mostrar para ela a importância que ela tem ela se atualizar e procurar inovação, que esse é o caminho, não vai mudar. Uma política de longo prazo, né? Longo prazo, né? É igual investir em saúde preventiva no SUS, né? Nós não vamos conseguir isso de um dia para o outro, a gente não pode se enganar, mas a gente não pode parar, né? A gente tem que procurar fazendo essas ações para dar condições daqueles que têm menor possibilidades também ter oportunidade de conhecer, e é isso que a gente faz lá dentro do parque. Legal. Nós temos programas para atender esse público
que muitas vezes não tem as chances de um público que tem condições financeiras maiores, né? Nelson, uma empresa que ela quer conhecer o parque tecnológico, não necessariamente ela quer se instalar lá, mas ela quer, de repente, estar nesse ambiente, né? O conceito de ambiência eu acho que é bem interessante. Bem legal. Ecossistema. Ecossistema, você estar nesses locais favorece seus negócios. Como que uma empresa... se eu, Felipe, quero acessar e estar participando dos eventos, conhecendo mais do parque tecnológico, qual que é o caminho de entrada? É ir até o parque. Esse é o melhor caminho, né? E lá nós temos alguns programas, por exemplo, nós temos um negócio chamado Membership. Eu tenho uma empresa, mas eu não quero estar instalada dentro do parque, mas quero participar das mentorias, participar dos eventos, levar problemas onde eu possa conseguir sentar com um professor, né, que é conhecedor desse assunto e discutir esse problema. Ela pode ser um membership, né? Lá ele vai pagar uma taxazinha, são várias categorias, né? Até uma, por exemplo, que é o que você paga mais, e você, além do mais, você de participar de todos os eventos, a tua marca é projetada em todos os eventos. Legal. Né? Isso é muito legal. Isso é um. A outra, nós temos vários encontros, né, que nós fazemos lá. Esse ano vamos ter muitos encontros até, onde se discutem vários temas que estão na atualidade aí correndo. Nós estamos, para você ter uma ideia, preparando um da Mover, que é a nova política do governo federal de apoio ao desenvolvimento das indústrias, né? Estão se discutindo muito que tem 300 bilhões para investir e muitos empresários ainda não sabem aonde ir. Certo. Então nós vamos fazer um grande evento, trazer pessoas que possam discutir e levar esse conhecimento para os empresários assimilarem. Fora isso, nós temos lá um laboratório que chama LabX 4.0, onde o Felipe tem um produto que ele quer desenvolver. Você pode ir lá, se é um produto, nós podemos materializar esse teu produto, nós fazemos o desenho, você sai de lá com um protótipo impresso numa 3D. Legal. Né? Que é uma coisa que muitas empresas hoje não conseguem ter um software de $20 mil, né, para colocar na sua empresa, e lá ele tem isso disponibilizado, onde ele pode utilizar, né, conversar com técnicos, aprimorar o produto, até isso nós podemos fazer. Então, eu sempre digo o seguinte, o empresário que quer conhecer o parque, não entra no site, vá lá pessoalmente. Nós temos lá um programa Parque Aberto às quintas-feiras. Você liga, agenda e você faz um tour pelo parque, né? E lá o técnico vai te dar tudo que é feito lá, tudo que você pode, obviamente, tirar suas dúvidas, né? É um programa bastante interessante para aqueles que querem conhecer. E é óbvio, né? Se houver oportunidade de levar a empresa para lá, porque lá inclusive é uma zona de incentivos fiscais, né? Legal. Que tipo de incentivo fiscal? Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais sala disponível, mas nós vamos construir agora 4 mil metros lá. Porque eu não sei se você conhece. Eu fui em alguns eventos lá. O prédio, originalmente, era um prédio redondo. Sim. E, na ocasião, foi feito só a metade. Agora nós vamos ampliar mais um quarto desse prédio. Já entramos com um projeto na FINEP, e a FINEP nos concedeu o valor, e nós vamos construir. Vamos criar mais ambientes, laboratórios de pesquisa e salas. Então, por exemplo, uma sala de um módulo de 35 metros, a pessoa paga R$50 de aluguel, ele tem água, luz, estacionamento, academia, nós temos uma academia, e tem contato com várias pessoas ali. Ele está dentro de um ecossistema, né, rico, você pode trocar muitas informações. Isso na área interna. Na área externa, nós fazemos concessão de terrenos por 50 anos, lotes de 2.400 a 3.000 metros, né? E ali ele não paga nenhum imposto municipal, com exceção do ISS, Imposto sobre Serviço, que fora do parque é 5% e dentro do parque é 2%. Nossa. E não paga IPTU, não paga ISS da construção, enfim. Ele tem só uma taxa de administração do condomínio que ele paga. E eu sempre digo que o grande lance de você estar num parque
é que você está num ambiente rico, onde você tem contato com pessoas de excelência, você tem contato com professores, pesquisadores, você tem contato com políticos e assim por diante. Isso te engrandece muito. E essas conexões, às vezes você tem uma solução na sua cabeça para o meu problema e que eu não estou vendo, porque eu estou ali focado. Você tá focado no teu negócio, você não consegue efetivamente. Eu sou contador de formação, né? E existe um meme na área da contabilidade. O balanço não bateu? Levanta, toma um café, muda o foco, volta que o balanço bate. É mais ou menos essa a ideia. Exatamente isso. E eu sempre digo que ali é um ambiente justamente onde você, às vezes, no corredor, né, você encontra um professor, ou encontra o Nelson, ou encontra um diretor, você ali bate um papo de meia hora, sem custo nenhum, né? E às vezes, numa conversa, eu consigo te ajudar, ou vice-versa, né? Porque nós também temos dúvidas de algumas coisas, né? E dentro do parque a gente consegue... Nós temos hoje uma rede, até isso é interessante, dentro do estado de São Paulo, nós criamos a sede lá dentro do parque, uma rede de ecossistema de inovação. Nós temos hoje 32 ecossistemas interligados. São José dos Campos, Presidente Prudente, Franca, ou seja, vários ambientes de inovação, onde se você me traz aqui no parque uma demanda que eu não consigo resolver, eu coloco isso na rede e alguém, né, da rede vai falar, olha, aqui em Franca eu consigo resolver para ele, pede para o Felipe me ligar. Então esse é o nosso papel, né? Buscar trazer soluções para as demandas e as dificuldades que lá aparecem. Nelson, você tem uma carreira aí de sucesso, próspera, com bastante negócios feitos, né? E liderando hoje uma organização que faz parte do nosso PIB, né? Faz parte da prosperidade sorocabana. Se você pudesse tomar um café com o Nelson de alguns anos atrás ou de uma década atrás, você falaria algo para o Nelson de lá de trás? Acorde, cara. Não perca muito tempo. Na verdade, sim, né? Como eu te disse, eu tive a indústria por 28 anos, né? E eu lembro que os primeiros 10 anos, né? Eu era muito arredio de investir e todas essas coisas. E depois eu fui fazer uma viagem numa feira. Eu lembro que naquela ocasião a minha esposa falou, mas você vai na feira para quê? Você não vai comprar nada? Eu falei, não, mas eu vou. E isso eu recomendo, sabe, para todos os empresários que têm um negócio, e se ele consegue visitar feiras, mesmo que ele não vá comprar nada, mas ali ele consegue balizar como ele está e o que está sendo feito lá fora. Por quê? Realmente o pequeno e o médio empresário, o pequeno microempresário, ele fica muito focado no seu negócio. E às vezes ele perder, que eu falo não é perder, é ganhar um dia que ele vai numa feira lá em São Paulo, ele consegue ver algumas coisas, às vezes ele vê um detalhe que ele traz isso para a empresa dele que vai fazer uma diferença tremenda. Então, o que eu poderia sugerir para o Nelson naquela época, cara, sai também, não fica focado no teu negócio só. Coloque pessoas de excelência. Muitas vezes você fala, mas eu vou contratar o Felipe vai me custar caro e o fulano ali é mais barato. Traga o Felipe. Sim. O Felipe vai te ajudar a você poder sair e visitar ambientes, ir lá no parque, ir numa feira em São Paulo, ir num simpósio que está acontecendo em outro lugar, você escutar as pessoas falarem. Isso com certeza vai te dar um benefício enorme. E foi o que aconteceu comigo. Eu durante, acho que dos 27, eu fiquei 10 anos ali no meu negócio. Um dia eu resolvi ir numa feira na Alemanha, eu vi tanta coisa, eu falei, Jesus do céu, eu estou muito atrasado. E foi aí que eu consegui evoluir o meu negócio. É um termômetro, né? É um termômetro. Você sabe que, mesmo que não esteja 100% alinhado com os negócios que eu estou, eu vou todo ano para a feira de empreendedorismo do Sebrae, que acontece ali no Anhembi. É muito bacana. E em uma delas, em 2020, eu consegui me conectar com uma startup do Sul, que a tecnologia deles reduziu um processo que eu tinha que levava cerca de 44 horas semanais, levava uma semana para um colaborador fazer um processo para meio período, ou seja, eu reduzi de 44 para 4. Porque você foi visitar um ambiente
que te propiciou Eu esse poderia achar isso na internet? Beleza, poderia. Mas essa ambiência fez muito Você viu sentido. ao vivo ali. Internet você está vendo, você vai ter uma desconfiança, não. Ali se você está vendo ao vídeo, você vai questionar, né? Você vai tirar dúvidas. Sim. E é por isso que eu acho que o brasileiro, né, o empresário brasileiro, micro e pequeno, ele tem muito medo, às vezes, de largar o seu negócio, né? Porque ele acha que sem ele nada vai acontecer. Se ele pensar dessa forma, tá errado. Tem alguma coisa errada. Porque não é ele faltar 3 dias para ir numa feira Que vai resolver. que vai acabar com o negócio dele. Né? Exatamente. Pelo contrário, eu acho que eu sempre busco falar para as pessoas, olha, vem aqui no parque, vá nas associações, vá no Ciesp, por exemplo, na área industrial, vai na associação comercial, né? Vai na associação dos engenheiros, leve o seu problema. Isso tudo vai abrindo a sua cabeça, né? E isso vai fortalecer o teu negócio, eu não tenho dúvida. Então, Legal. isso é o que eu falaria para mim lá atrás. Nelson, pra gente finalizar nosso papo empreendedor. Não pode finalizar. Diga. Dá horas, né? De bate-papo sobre tecnologia. Eu particularmente gosto bastante. E eu também gosto de conversar, então deu certo. Quando você tá na roda de amigos, no almoço de domingo, no barzinho, e o tema é empreendedorismo. O que não falta num papo empreendedor para você, fora tecnologia e inovação? Tem algum outro tema que não falta? Você sabe assim, ó, o empreendedor, às vezes você tem 2 tipos de empreendedor, né? O sonhador e o empreendedor que ele tem medo. Muitas vezes ele tem receio de dar o primeiro passo. Então isso a gente sempre conversa e às vezes tem alguns amigos lá, estamos na resenha ali, e o cara, eu queria fazer isso, mas eu não sei se vai dar certo. Eu falo, cara, não pensa isso, põe a tua ideia para fora, deixa correr, cara. Não pare, faça, né? Você errar, isso faz parte do aprendizado, né? Faz muito parte do aprendizado. Eu tive uma empresa, uma época que também quebrou, então isso faz parte, né? É duro, quebrou, mas quebrou. E não é porque eu quis quebrar, talvez é um aprendizado que eu tive, né? Então, nesses bate-papos que a gente tem, eu sempre procuro ouvir e sempre falo isso, cara, não vai lá no parque lá, vamos tentar ver se esse negócio para de pé. Não se preocupe, agora tem um cara que tem medo, puta, se não der certo, se não der certo, se não deu certo. Tem uma ansiedade, né, no empreendedor, cara, né? Não deu certo, não deu certo. Porque o empreendedor, ele é ansioso, bastante ansioso e medroso também, né? Porque há incerteza, que é natural. Então eu procuro quando eu tô com as pessoas sempre estimular, cara. Eu falei, não tenha medo não, velho. Vamos lá, vamos juntos lá, eu vou te ajudar, se você quiser. E é assim que eu acho que as coisas... não é fácil, né? Porque você convencer uma pessoa não é fácil, né? Porque você mexe com a cabeça da pessoa, ele é um cara muito preso, roda presa, que a gente chama. Sim. Mas eu procuro efetivamente, porque a gente escuta lá todos os dias inovação e ideias. E a gente sabe aquela que vai dar certo e aquela que não vai dar certo. Que é muito difícil você falar para a pessoa, olha, eu acho que isso aí não vai virar. É uma ferida no ego, né? Cara, mas eu acho também que não estaria sendo legal se eu não falasse. Esse é o papel, né? Eu acho que isso não vai dar, mas talvez se a gente dar uma pensada aí, talvez por esse caminho, talvez a gente ache uma solução diferente dessa que possa dar um resultado. Mas é importante você falar, né? Porque é o sonhador, o cara acha que o negócio dele vai revolucionar o mundo. Legal. E na verdade, às vezes, infelizmente, não é assim, né? Nelson, as pessoas que querem procurar o Parque Tecnológico, liga lá, quinta-feira, Parque Aberto. Evidentemente que nós temos esse programa chamado Parque Aberto às quintas-feiras. Entra no www.parktecsorocaba.com.br. Ali é o nosso site, que tem várias informações. Ligue lá para o parque, para que você quer participar do Parque Aberto. E aí vão agendar para você ir lá e ali você vai ter uma visão do que é esse instrumento para a nossa região, né? Legal. É um instrumento extremamente importante. Nós saímos, para você ter uma ideia, quando eu cheguei lá em 2020... novembro de 2021. 2020, houve uma geração de impostos das empresas dentro do parque na ordem de R$1.800.000. Em 2023, nós chegamos a 21 milhões já de imposto gerado ali, só o ISS.
Eu acho que isso demonstra... 2% do que faturou ali, né? Gigante, hein? Gigante, né? Então, a gente demonstra que o parque está fazendo um trabalho, modéstia à parte, bastante sério, né? As pessoas que estão lá, nossa equipe, o pessoal da Inova, meus diretores, apoio, obviamente, do prefeito e dos secretários, nossos colegas, a gente está conseguindo fazer um trabalho bastante profissional, um trabalho que vem dando muitos resultados, né? Nós temos uns APLs, só para concluir. APL, Arranjo Produtivo Local. É a cidade do estado de São Paulo que mais APLs tem, nós temos 5, que é o aeronáutico, cervejeiro, energias renováveis, metal mecânico e esqueci, faltou um agora. Agro. Só do agro nós temos 12 municípios que atuam conosco e a gente faz a gestão de 750 micro e pequenos produtores. É muito interessante. Na área metal mecânico são 45 empresas. E esses APLs, né, para aqueles que não sabem, o governo do estado ele apoia esses setores, fortalecendo esses setores. Um exemplo grande é o cervejeiro. Nós tínhamos aqui até 2 anos atrás 16 micro cervejarias, todos envasavam em garrafa. E ali nós criamos um APL onde está o cara da embalagem, o cara que fornece o lúpulo, o cara que fornece a garrafa, a tampinha, todo o processo produtivo, o grupo. E ali nós estamos passando para eles algumas mentorias na gestão e eles chegaram à conclusão que eles precisavam comprar uma máquina para envasar em latas. Nós fomos ao governo do estado, levantamos um recurso de R$500 mil. O governo do estado concedeu esse recurso, eles se cotizaram, escolheram a máquina, definiram qual cervejaria ia ser colocada a máquina e todos se cotizam, vai lá, tem um programinha, cada dia vai um lá. Se fosse um consórcio. Um consórcio. Então é isso que um APL faz, né? Então, e o parque tem esse DNA, né, de fazer essa gestão para essas pessoas. Hoje já são mais de 23 micro cervejarias na região. Aí já criamos uma rota das cervejarias, um negócio mais turístico, muito legal. Então é isso, é um ambiente que eu convido as pessoas que queiram conhecer. Ah, mas de quinta eu não posso, eu posso de segunda. É só ligar, e obviamente que vai ser atendido com o maior prazer. Eu faço aqui um convite a todos, né, a você, agradecendo a oportunidade. Dizer que eu comecei a minha carreira na contabilidade também, no escritório de contabilidade. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar exercendo, com meus 65 anos, exercendo uma função que eu gosto, eu amo de fazer isso que eu faço com prazer enorme, e eu sei que isso eu posso colaborar com muita gente. Né? Dentro daquela minha experiência que eu adquiri durante os anos, eu posso de alguma forma colaborar com muitas pessoas que estejam começando. Legal. Então você, hein? Vai lá no parque que é muito legal. O parque está de portas abertas. Nelson, muito obrigado pela companhia, pela energia, por comunicar tão bem, né, esse desejo de Sorocaba de inovar, de trazer tecnologia. Eu mesmo já participei de alguns eventos lá, vou agendar para eu ir lá conhecer no detalhe o Parque Tecnológico. Tecnologia viabiliza a vida do empreendedor. Às vezes o empreendedor fala, putz, mas eu não consigo nem usar uma agenda Google. Eu falo, olha para isso como uma ferramenta de viabilizar o seu maior ativo, que é seu tempo. Né? O relógio está correndo e o dinheiro está indo. Então, a tecnologia e a inovação, ela resolve a nossa vida. Obrigado pela companhia. Eu que agradeço você, agradeço toda a tua equipe que está aqui na retaguarda. Estou à disposição, né? O dia que você quiser me chamar de novo, tenha certeza que eu venho com o maior prazer. E o convite está aberto, né? Para você, para os seus ouvintes aí. O parque lá é um ambiente muito legal, vale a pena. Mesmo aqueles que não têm empresa, nada, mas queiram conhecer, vale a pena ir, que é muito legal. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela companhia e mais um Papo Empreendedor. Você quer acompanhar nosso conteúdo, sugerir convidados ou conhecer mais dos convidados que já passaram por aqui, vocês sempre nos acham em todas as plataformas de áudio e vídeo como @Papo Empreendedor. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.